Ho'oponopono na prática 4. No nível das emoções, dos sentimentos, raiva, medo, culpa, julgamento, dúvida. Olá, sou Carmen Lúcia Bretas e eu limpo em mim todas as memórias que eu compartilho com todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos divulgar o Ho'oponopono para o maior número de pessoas. Gratidão. E vamos dar sequência aqui à leitura do livro Ho'oponopono Sem Mistérios, né? Vamos para a parte 23. Ho'oponopono na prática no nível das emoções, dos sentimentos. Vamos lá. Ho'oponopono é particularmente útil para trabalhar as emoções. Aquilo que a gente já falou muito das emoções, né? Quando você sente aquela emoção, você começa a purificar aquela emoção. Sejam as que você tem de imediato, sejam as ligadas a um acontecimento passado, sejam as que são projetadas no futuro. É aquilo que a gente falou anteriormente, o medo do futuro, né? Então, vamos purificar isso. O domínio emocional é um vasto campo que gera toxinas mentais e físicas sem que percebamos. No entanto, algumas pessoas querem suprimir suas emoções. Isto não é possível, pois a emoção é um dos fatores internos que nos permitem a adaptação a um evento externo. Por outro lado, o que é nefasto é o impacto que permanece. Esse impacto gera pensamentos, crenças e hábitos. Às vezes, por muitas razões independentes de nossa vontade, estamos mais sujeitos a uma emoção ou a um sentimento particular. Muitos parâmetros passam a ser considerados. O Ho'oponopono é uma purificação da raiz espiritual dessas emoções e ramificações. Para fazer esse trabalho, primeiro é preciso reconhecer e aceitar as próprias emoções. É o que já dissemos nos vídeos anteriores, é poder olhar para as suas sombras, que são as emoções, que às vezes você não gosta, olhar, não no sentido de aceitação, mas não no sentido de se apegar, é olhar e entender aquela emoção, é se resignar, achar isso mesmo, não tem jeito e ficar ali se vitimizando, nada disso. É olhar para ela com amor, seja ela qual for, e procurar entendê-la e pedir ao Divino Criador para purificá-la e agradecer a ela, porque de alguma forma ela trouxe lições para você. E se ela está se apresentando na sua vida, ela está te dando uma oportunidade de purificar e transmutar na mais pura luz. Então é fazer Ho'oponopono mesmo. Para fazer esse trabalho, primeiro é preciso reconhecer e aceitar as próprias emoções. Então vamos a elas. A raiva. A raiva. Reflita sobre o estado emocional e a situação que provocou esta emoção, bem como sobre as pessoas envolvidas nessa situação. A essa purificação de raiva, você pode acrescentar os sentimentos de injustiça, impotência e até mesmo de tristeza. Às vezes sentimos raiva com muita facilidade. Fazendo assim, um parêntese aqui, sobre também uma pessoa que é uma divulgadora do Ho'oponopono, que é a Silvia Morita, inclusive eu já fiz um trabalho com ela. É uma pessoa incrível, uma pessoa muito simples, mas uma pessoa muito inteligente, muito sábia, e transmite o Ho'oponopono de uma forma muito sincera, muito franca, sem fantasiar, né, o Ho'oponopono, como às vezes muitas pessoas têm divulgado o Ho'oponopono, e de uma maneira como o Dr. Hewlett, a Mornar e a Mabel Katz divulgam, né? A Mornar, que já não está entre nós, o Dr. Hewlett divulgavam,
E hoje nós temos a Mabel Katz, né, que é uma grande divulgadora do Ho'oponopono no mundo. Então, a Silvia Morita conta que, né, antes dela conhecer o Ho'oponopono, ela tinha uma raiva de tudo. Ela fazia até terapia para saber por que ela tinha tanta raiva. Então ela conta que o terapeuta falou com ela que todas as vezes que ela passasse por uma porta, que ela desse uma paradinha ali e ficasse refletindo sobre aquela raiva, né? Na época, esse terapeuta não conhecia o Ho'oponopono e ela também não. Então, todas as vezes que ela passava por uma porta, né? Por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, eu atravesso a porta, eu paro na porta ali e por que eu tenho raiva? Começo a pensar. Então, quer dizer, de certa forma ela ia trabalhando aquela memória e sentindo ali por quê. Então ela ia buscando de onde aquilo nasceu, né? Também aí você pode pegar alguma coisa, muitas vezes a gente precisa de alguma coisa para nos lembrar, até mesmo de praticar o Ho'oponopono, né? Então, pegue alguma coisa, algum objeto, ou até mesmo uma situação, como ela foi à porta, né? Todas as vezes que passasse por uma porta, ela lembrasse de procurar entender aquela situação, buscar lá no fundo dela onde aquela raiva tinha surgido, né? Eu não me lembro exatamente o que foi o final da terapia dela, o que ela descobriu sobre aquela situação. Mas com certeza hoje, como grande divulgadora do Ho'oponopono, ela tem a resposta, né? Mas a gente pode usar alguma coisa para nos fazer lembrar de purificar. Às vezes tem alguma coisa perto que você pode colocar, então você pode, vamos supor, uma caneta, um objeto, que todas as vezes que você cria aquela conexão com aquilo e pensa assim, toda vez que eu olhar para aquilo, eu vou fazer a purificação. Mesmo que você não esteja passando por nada, assim, nenhum desafio, nada esteja te incomodando. Repita, mas use esse objeto, ou que seja uma música, alguma coisa que te cria essa conexão para você purificar, né? Foi só uma paradinha aqui para falar sobre a Silvia Morita, que eu gosto muito. Se você tem consciência de funcionar dessa maneira, pratique o Ho'oponopono em relação à raiva, enquanto tal. É possível que lhe venham situações e pensamentos. Nesse caso, continue a praticá-lo. Você vai purificar a raiva, mas pode, né, e com certeza isso vai acontecer à medida que você vai purificando aquela raiva, outros sentimentos vão surgindo. Que a raiva é o que você está enxergando, mas o que tem por baixo dessa raiva, né? É como a gente vê só a pontinha do iceberg, mas o que existe embaixo, o que está lá no subconsciente, né? Então, à medida que você vai purificando, aquilo vai aparecendo, né? É até a metáfora do copo, né? Do copo quando está sujo, como um barrinho no fundo, você começa, a água em cima está limpinha, você balança ali com uma colherzinha, de repente o copo fica todo escuro, porque o barrinho que está embaixo, né, a poeirinha, ela sobe e a água fica turva, né? Se você tem consciência de funcionar dessa maneira, pratique o Ho'oponopono em relação à raiva, enquanto tal. É possível que lhe venham situações e pensamentos. Neste caso, continue a praticá-lo. Às vezes é preciso tempo para purificar esses aspectos. Faça-o regularmente e observe como se sente e como reage em situações em que talvez fosse transportado com facilidade para um momento anterior. O medo. O medo é outro ponto aqui de emoção também muito forte, né? Que grande parte da população tem o medo assim como, né, a pior coisa na sua vida. O medo.
pratique o Ho'oponopono diretamente em relação a esse estado emocional, a situação que gera este medo e as pessoas que nele possam estar implicadas, né? Medo de qualquer coisa, né? Medo de tudo, medo da vida, medo de sair de casa, medo de doença, medo de perder dinheiro, medo de se relacionar, medo de chuva, medo de, sei lá, de frio, de calor, de tudo. Medo. Purificar, né? Mas por baixo, a gente só sabe que tem medo, mas por baixo desse medo existem outras raízes que também, como eu disse anteriormente, trabalhando, você vai ver que novos outros sentimentos vão surgindo. Então você também vai purificar esses sentimentos. A esse trabalho sobre o medo, acrescente o sentimento de impotência e a raiva em alguns casos. O medo, ele causa impotência mesmo, né? A pessoa fica paralisada. É aquilo que eu citei com relação até um exame médico. A pessoa fica paralisada, ela não consegue nem olhar para a agulha na hora que vai fazer um exame, fazer uma ressonância, na hora que fala na ressonância, a pessoa se desespera, sai correndo da clínica, do hospital, só de ver a máquina. Então é um medo que cria uma impotência perante a vida. E muitas vezes o medo também relacionado à raiva, né? A pessoa tem tanto medo e aquela raiva, em alguns casos, né, ela está com tanto medo e muita raiva ali, aquela conexão, né? Trabalhar com medo requer paciência, muita paciência. Tem que ter muita paciência porque ele não vamos usar aqui a palavra, né? É difícil nós falando assim, mas assim, é necessário paciência e persistência. Pode demorar até que você consiga dissolver as diferentes memórias ligadas a situações de medo. Reserve o tempo necessário para sentir bem os pensamentos e as imagens que possam surgir e que pratique cada uma delas. Mais uma vez, falo a respeito daquele vídeo das 108 repetições para qualquer problema, para qualquer situação. Então, você pode usar aquele vídeo para fazer essas meditações e na hora pensar no medo. E à medida que for surgindo outros sentimentos, também você vai purificando, né? Então, é só deixar o vídeo rodando ali, você vai repetindo, ou então se você também sentir vontade de fazer, pegue o seu japamala, se não tem japamala, senta, fica ali 5 minutinhos na sua poltrona, sentadinha, fazendo aquela purificação sobre aquele sentimento que estiver surgindo, né? Lembre-se de que quando começamos a fazer Ho'oponopono em relação a uma coisa, é como um fio que puxamos. Tudo que estiver ligado, ainda que isso não nos pareça evidente, aparecerá. É o que eu disse. A gente só sabe que tem medo. Mas o que está por baixo daquele medo? Na hora que você começa a fazer, ela está falando, vai puxando aquele fiozinho e vai surgindo outros sentimentos, ramificações, né? Que estão onde está mesmo, onde surgiu aquilo, tem muita coisa por trás. Então é muito interessante fazer isso e purificar também esses outros sentimentos, essas outras emoções que vão surgindo. Tudo que estiver ligado, ainda que isso não nos pareça evidente, aparecerá com o Ho'oponopono. Então, não tente saber ao que está ligado, apenas continue praticando. Então, quando surgir essas outras emoções, não ficar questionando por quê, mas como assim? Por que eu estou sentindo isso? Como isso está ligado a isso? Não precisa de você entender, apenas purifique. Outra emoção aqui, né? O sentimento, como queiram. A culpa.
Trabalhar a culpa requer que se direcione a atenção para a situação que a gerou, mas sobretudo para as pessoas. A culpa é, antes de tudo, um trabalho sobre o aspecto relacional. São as percepções deturpadas dos vínculos com as pessoas. A culpa exprime uma ligação tóxica com uma pessoa numa situação particular. Manifesta que algo não está correto em relação. Talvez o Ho'oponopono sobre o tema da culpa faça parecer uma falta de confiança em si mesmo e uma dificuldade de se posicionar. Pratique também sobre esses pontos, se eles se apresentarem, bem como as antigas situações em que você se sentiu culpado. A culpa pesa, a culpa dói, a culpa paralisa. Então é purificar a culpa e tudo que estiver ligado a esse fio, né? Que quando você começa a puxar esse fio, que você acha que é culpa, vem outras situações, vem outras emoções. Vai purificando, pratica também sobre esses pontos que se apresentarem, bem como sobre as antigas situações em que você se sentiu culpado. Esse processo lhe permitirá purificar certos mecanismos relacionais dos quais você se conscientizará. Nem sempre esses mecanismos são identificados. Manifestam-se por meio de lembranças. Pratique Ho'oponopono sobre cada lembrança que ocorrer. Às vezes você não tem um sentimento, não é exatamente um sentimento, mas surge ali uma lembrança. Então purifica aquela lembrança, porque de repente tem alguma coisa por trás daquela lembrança. Não tente intelectualizar, né? Ficar pensando por quê, quando, né? Isso aconteceu. Se você ficar pensando muito, aí você para de purificar. E o processo aqui é purificar o que tiver que surgir. Não tente entender. Mesmo que você não se sinta culpado em relação aos pensamentos ou às lembranças que se apresentarem, pratique e confie no que existe. Que é uma situação que às vezes você pode estar sendo acusado de alguma coisa, mas você não se sente culpado. Mesmo assim, pratique. Vamos para outro ponto, muito forte, o julgamento. O julgamento sobre as pessoas. Outro aspecto que classifico no trabalho sobre as emoções é o julgamento que fazemos em relação às pessoas, frutos de nossas projeções. Esses julgamentos geram diversas emoções, como a raiva e a aversão. São energias negativas que obstruem nossos campos energéticos e oprimem nosso nível relacional. Faça uma lista das pessoas que o irritam e pratique sobre ela. Interessante, né? Como que a gente julga, como julgamos as pessoas. A gente aponta o dedo a todo momento para as situações, para as pessoas, para o governo, para o prefeito, para o nosso colega, para o nosso chefe, para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos pais. A gente sempre está julgando. Então é sempre poder estar purificando. E aquilo que você tem muito julgamento, quando você começa a julgar uma pessoa, escreve o nome dela ali, depois, se você puder já fazer a purificação. Depois, quando você faz o nome daquela pessoa, você vai perceber que aquela pessoa está vinculada a outras e outras. Então vai fazendo a purificação. A gente falando assim, né? Nossa, o Ho'oponopono parece que é fácil, mas é complicado, tem que fazer tudo isso. Gente, mas é questão de minutos, é questão de, sabe, você sentar, isso é a sua vida. Porque que adianta você viver uma vida toda cheia de complicações, de culpas, de medos, de raiva, de julgamentos? Você é feliz assim? Não, provavelmente não. Então, o Ho'oponopono é uma grande opção,
para você se libertar. Mesmo que aparentemente parece trabalhoso, mas é assim que funciona. Nós temos que aprender a nos comprometer a fazer alguma coisa, né? Faça uma lista das pessoas que o irritam e pratique. É praticar, né? Você vê a emoção provocada por essa pessoa, a situação que pode tê-la gerado, sua relação com essa pessoa. Se puder, pratique também em relação a si mesmo aquilo que você critica nessa pessoa. Então, aquela que você está criticando a pessoa, né? Vamos supor, você fala assim, que a pessoa é preguiçosa. Então, você purifica isso que você está pensando sobre a pessoa. Né? Aquela pessoa é falsa. Purifique. O prefeito da minha cidade é péssimo. Purifique. Mau administrador. Purifique. Então, é sempre purificar. Mais outro item aqui que também é bem difícil e que também atrapalha bastante a nossa caminhada evolutiva. A dúvida. A dúvida é um estado em que todos nós já nos encontramos em algum momento, né? Claro, às vezes ter dúvida sobre tomar uma decisão ou outra, isso é natural. Mas quando é uma coisa muito persistente, que aquela coisa a pessoa não sabe, não sai do lugar, a pessoa não consegue seguir adiante porque ela morre de medo, ela tem muita dúvida se vai dar certo, não vai dar certo, e ela não sabe que caminho. Então a gente também, eu creio, assim, muitas pessoas têm com relação assim, o que eu vou fazer da minha vida, qual o meu propósito de vida, qual a minha missão, qual carreira que eu vou seguir. O jovem, quando está lá fazendo o seu Enem, né, que antigamente a gente chamava de vestibular, para que eu vou fazer? Eu quero engenharia, eu quero direito, eu quero medicina. Não gosto de nada disso. Eu quero fazer artes, quero fazer letras. Aí vem o pai e fala, não, meu filho, mas isso não dá dinheiro. Vai fazer medicina, vai fazer engenharia, vai fazer direito, vai fazer um curso que para você ir, a pessoa fica na dúvida porque ela não sabe se atende aquilo que o pai e a mãe quer ou se atende ou se olha para o que diz seu coração, né? Então, muitas vezes a pessoa muitos jovens seguem uma carreira porque para atender uma expectativa dos pais, né? Ou então porque pensam que aquilo que ele gosta de fazer não dá dinheiro, né? Não faz dinheiro, né? Então, tem muito disso. E dúvida em qualquer situação, né? Dúvida no relacionamento, dúvida onde a gente quer morar, dúvida o que você quer comer, dúvidas, de todos os tipos de dúvidas, né? É um estado em que todos nós já nos encontramos em algum momento. Algumas pessoas têm mais tendência a viver na dúvida. Muitas pessoas são assim. Aquela pessoa insegura, né, que tem baixa autoestima, então isso causa uma ansiedade e dificuldade de se comprometer com alguma coisa, né? Porque ela não decide, então ela não se compromete. É como se preferíssemos não nos comprometer para que não corrêssemos o risco de nos enganar. A escolha implica uma renúncia, é verdade. Você tem duas opções, você vai ter que renunciar a uma. Quando você decide, você está renunciando a uma coisa e escolhendo outra. Então, muitas pessoas ficam ali, no meio do caminho, parado, olhando para as duas estradas, para qual que eu vou, para a direita ou para a esquerda, para a direita ou para a esquerda. Então, ela fica estagnada na vida. Se você está sujeito a essa condição, pode trabalhar com o Ho'oponopono, conectando-se ora à situação, ora ao estado de dúvida de maneira intrínseca. A prática do Ho'oponopono sobre as emoções requer tempo. Com certeza você poderá voltar a elas várias vezes. Não desanime, é normal.
Mais uma vez, a prática do Ho'oponopono sobre as emoções requer tempo. Com certeza você poderá voltar a elas várias vezes. Não desanime, é normal. Então, nós citamos aqui nesse vídeo a raiva, o medo, a culpa, o julgamento, a dúvida. 3 emoções, sentimentos aí fortíssimos que, se a gente purificar, colocar esses sentimentos, fazer a purificação, com certeza a nossa vida será muito melhor. E assim nós encerramos esse vídeo de hoje. Ainda tem mais Ho'oponopono na prática. A Laurence nos deu aqui uma maravilha, todos esses pontos, porque a gente tem que entender que é uma terapeuta, né? Uma pessoa que vive, que trabalha com isso diariamente. Com certeza tudo isso que ela está expondo aqui nesse livro são recorrentes no trabalho dela, e para a gente é uma oportunidade muito grande, né? E a vocês que estão ouvindo, acompanhando a leitura desse livro, tem muito a ganhar se fizerem a prática do Ho'oponopono. E ainda mais se compartilhar, se inscrever no canal, deixar o like, para que outras pessoas também possam se beneficiar e juntos fazermos um mundo melhor, atingir um nível melhor, né? Fazer a diferença no mundo. Então é isso. E assim a gente encerra. Fiquem bem, fiquem em paz. Aloha!